pessoal, aqui é Clown Sensei e sejam muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje nós veremos um compiladinho do capítulo 6 até o 10 do nosso Prota Despertado. Fiquem com o vídeo. Jeju, observando o desconhecido, pensa: a dificuldade é a mesma porque eu tenho que trabalhar com outras pessoas nesse teste? Ele se pergunta, enquanto a outra pessoa estava nervosa. Jeju olha com mais atenção, então ele fala, olá! Ele estende sua mão em direção da Jeju. Então Jeju pensa, vendo o corpo dele tremendo, parece que ele teve várias dificuldades no segundo andar. Os papais reagem e Jeju também. Olá! Jeju estende sua mão também em direção à mão do jovem. Eles trocam um aperto de mão amigável. Então outro jovem fala, oi, você é um streamer, né? Ele fica esperançoso, apertando a mão de Jeju. E Jeju fica meio nervoso. E Jeju então fala, sim, eu sou. Você passou por um sufoco, né? Então o jovem fala, desculpa, enquanto larga a mão de Jeju. E Jeju fica meio assim, então pensa, faz sentido, já que é a primeira vez que eu encontro com seu mano à torre. Eu não tenho nenhuma experiência. Um dos membros do chat de Jeju então comenta, sim, essa é uma reação normal para um novato. Outro fala, quem Jeju é um robô? Esse novato arrogante tá ficando convencido. O jovem então se apresenta. Qual é o seu nome? Eu sou Han Seok. Vamos chamar ele só de Yeon, gente. Ou talvez Seok. O Seok se apresenta para Jeju, pondo sua mão contra o peitoral de sua armadura que está bem danificado. Então Jeju, um pouco sem jeito, fala, eu sou Kim Jeju. Kim Jeju? Esse é um homem bem único. O jovem ri um pouco. E Jeju, bem, eu ouço isso com muita frequência. Kim Jeju. Ele olha para o lado de sua tela, que é o chat dele na realidade. Seok então fala, com licença, mas essas coisas na sua cabeça e ombros, elas são chamadas de popói? Jeju fica um pouco surpreso e presta atenção para o que ele fala. Aí ele fala, sim, os espectadores não te ensinaram? Ele pega um dos popóis, que, vamos admitir, é fofinho. Ele segura o papai na frente de Seok. E Seok fala, sim, os espectadores estão ficando loucos, perguntando por que um papai tá aqui. Ele se aproxima e olha para a criaturinha felpuda. Então, Jeju põe esse papai de volta em seu ombro e fala, bem, acabou depois do primeiro andar, então as coisas ficaram meio que assim. Delove então comenta, o que você quis dizer que acabou assim? O primeiro andar é o seu capítulo escuro. De verdade, eu não conseguiria levantar minha cabeça depois de ficar assim no primeiro andar com o papai. Então Seok comenta, então ele olha para outra direção. Só que antes dele conseguir falar o que ele queria falar, os dois são interrompidos por um estrondo que assusta eles e os surpreende. Os papais se seguram em Jeju, não sei como, mas se seguram. E era estátuas gigantes se mexendo. Os dois olham perante a eles. Seok e Jeju olham, os papais também. Vamos terminar com essa conversa depois. Jeju fala com urgência, olhando para as estátuas, e Seok fica apavorado, como qualquer pessoa normal ficaria, naturalmente. Um bastão de pedra é jogado com força contra o chão. A sua ponta esmaga-se contra o chão, e as criaturas ficam de pé. 0.00. Agora a contagem de tempo havia acabado, e as estátuas gigantes feitas de pedra começaram a se mover. Jeju então pensa, se a dificuldade do terceiro andar for a mesma, a fraqueza do guardião também será a mesma. Ele se prepara para lutar, é inevitável. Os papais ficam observando a situação, enquanto o pobre do Seok estava desesperado lá atrás, não sabendo bem o que fazer contra criaturas aterrorizantes. A estátua do guardião fica de vigia no terceiro andar. As pessoas normalmente dizem que o verdadeiro teste começa aqui. Dificuldade baixa significa apenas uma estátua, e a dificuldade média são apenas 2 estátuas. Alta são 2 também, Jeju pensa enquanto cerrava seu punho, sua mão,
contra o bastão de seu machado. Ele se prepara, engole em seco. Os popós também estão nervosos. Naturalmente, quem não ficaria contra criaturas gigantes assim? Mas, se você não derrotar as duas simultaneamente, a que for derrubada começa a se reviver. As duas estavam preparadas. Uma tinha lança e a outra tinha escudo, um lanceiro e um escudeiro. E Jaiju estava preparado para o combate iminente, enquanto Sioki estava assustado. Mas as estátuas tinham olhos vermelhos. Um pessoal do chat do Jaiju começa a falar sobre o caso. Tá começando. Um monte de pessoas não morreram aqui? Sim, elas ficam confusas e morrem. É óbvio que o escudo é para defender e a lança para atacar. O escudo parece mais agressivo, não é? A criatura, então, se move. Ele é o lanceiro. Seus olhos vermelhos estavam prestando atenção no adversário e tenta acertar o chão. O chão quebra. A força era enorme, lançando pedra e poeira para toda a direção. Realmente se tratavam de criaturas muito poderosas. O desafio do terceiro andar não era brincadeira. Que tipo de poder? O jovem é jogado para longe. É o Sioki o tempo inteiro. O Sioki se levanta um pouco de bruço e fala: onde? Jaiju? Onde você tá? Ei, o hospedeiro morreu? Se o Jaiju morreu, a Stri morre. Ele tá logo ali. O pessoal ri um pouco. E Jaiju já havia partido para cima, ao invés de ter recuado. O lanceiro estava pronto para tentar um novo ataque. O escudeiro estava pronto para defender de qualquer ataque possível. O escudeiro tenta usar o escudo e sua força de seu corpo contra Jaiju, jogando contra o chão em sua direção enquanto Jaiju corria. Porém, apesar de tudo isso, o escudeiro derruba o escudo com muita força contra o chão, levantando mais poeira. Jaiju, Sioki grita preocupado. E, apesar de tudo isso, o escudeiro se levanta e olha que apesar de ter tido uma cratera no chão, não tinha corpo de ninguém lá, o que faz ficar confuso por um momento. Porém, não há tempo mais para pensar, pois Jaiju já estava preparado para atacar em seu ponto cego. Com toda essa força, Jaiju dá um grande salto e, com a energia focalizada em seus braços, usa seu machado para atacar a criatura. Ele tá brilhando mais do que estava no segundo andar? Uma das pessoas pergunta. Você também acha? Eu também, outra comenta, olhando para a situação que estava se desenrolar na frente de todo mundo. E Jaiju focaliza toda essa energia no machado e acerta a perna do guardião. Uau! Sioki fica impressionado. Jaiju eficientemente quebra a perna do guardião, fazendo cair de escanteio. Porém, de maneira inesperada, uma mão de pedra se estende. Era o escudeiro segurando o lanceiro para ele não cair. Uau! O companheiro! Delove então comenta: essa é a decisão correta. Realmente, quem ia esperar que eles iam se ajudar? Então, Jaiju pensa um pouco nervoso. Não tem tempo. A lança da estátua vai reviver se eu só ficar esperando. Ele estava pronto com seu machado. Eu não posso só deixá-la reviver. Jaiju toma uma respiração profunda pela boca e com muita força parte para cima. Os papóis se seguram em Jaiju com a súbita energia que foi proporcionada por sua corrida. Rapidamente, ele não deixa a estátua reagir. Ele corta uma das pernas da outra. O que é essa tomada de decisões? Ele tá acertando a perna de um cara. Tá ajudando seu companheiro? Mas que truque barato, não é? Ei, essa não é a transição de King Jaiju? Porque ele parece um cara malvado. Ainda pondo mais energia. Ele fala mais uma vez e usa mais energia do que antes. O seu olhar era sério. Ele corta de novo e de novo. E dessa vez, elas duas caem para escanteio. E de cara no chão naturalmente. Quanto maior o objeto ou indivíduo for, maior o tombo. A poeira se levanta. Ela continua se levantando. Um brilho azul misterioso estava nos olhos de Jaiju, provavelmente a Mana. E Jaiju observa as duas estátuas que estavam agora derrubadas e o pé de uma delas, que ainda se mantinha em pé. Ou melhor, a estátua não, mas o pé sim.
Jaeju! Seuki grita. Jaeju, então quem é você? Seuki fica impressionado olhando a situação. Jaeju fica um pouco nervoso, sem saber bem como explicar a situação. Agora que eu penso sobre isso, é pra santar de 2 pessoas. Essa cena acabou, né? A estátua estava com seu olho apagado, porém, isso não ia durar por muito tempo, e Jaeju percebe isso. Ele fica com choque, e rapidamente o olho da estátua se acende de novo em vermelho. Abaixa! Jaeju grita, com ar mais sério, para Seuki se abaixar o mais rápido possível, pois a estátua com certeza ia atacar agora. Seuki estava desavisado, olhando para uma direção. Ele se vira e fala, hã? Confuso. Afinal de contas, Seuki não havia percebido o perigo iminente que estava indo em sua direção. Isso mesmo, meus filhos! A estátua tentou lançar a lança, mesmo que fosse para sacrificar sua arma por um momento, só para acertar um dos jogadores. E Seuki ainda estava meio inerte na situação, não reagindo muito. Bobinho. Eu disse para baixar a cabeça! Jaeju, com urgência, consegue, a tempo, jogar Seuki no chão, junto com ele mesmo. A estátua passa quase raspão na direção deles, quase mandando Seuki de F. Mas por pouco que eles não são atingidos, porque olha o tamanho dessa explosão. Se tivesse atingido Seuki, ele já ia de F com certeza. Porém, já que o tempo de reação de Jaeju era muito bom, ele conseguiu salvar a pele do Seuki dessa vez. A sombra pairava sobre eles, e os dois olham para cima surpresos e atônitos. Era realmente o escudeiro que já estava pronto em posição, e o lanceiro que havia atacado essa lança posteriormente agora estava desarmado. É uma avó de Hong Kong. Apenas mate-os de um jeito agradável, Jaeju. Alguém do chat faz uma piada um pouco desagradável. Os olhos da estátua eram ameaçadores e vermelhos, olhando ainda para a direção deles dois. E Jaeju pensa, e em pensar que ele jogaria a lança. Só derrubá-los não foi suficiente. O outro jovem fica impressionado também, ou melhor, com medo, e eu ficaria no lugar dele também. Coitado do Seuki. Porém, apesar de tudo isso, Jaeju não se daria por vencido. Vamos acabar com eles, ele pensou. Os papóis estavam também com uma cara um pouco mais séria. E Jaeju estava com o machado em suas mãos. Era um novo desafio, que eles tinham que ainda prosseguir. E a cara de Jaeju fica mais séria ainda. O poder de King Jaeju! Uma outra pessoa torce. Você é tão legal, Jaeju, opa! Outra pessoa comenta. Jaeju então começa a correr, com a sua energia, focalizada nas pernas, para atacar o adversário. Ele dá um salto inusitado e olha para a estátua, ou melhor, ele já estava em cima até do seu escudo. Ele prepara-se, mais energia ainda, em uma posição de corrida e dá uma largada súbita, com toda a energia que ele podia, dá um outro salto e finalmente se prepara focalizando a sua energia azul, ou melhor, a sua mana em seu corpo, para fortalecer ele, para poder fortalecer o seu próximo ataque. A estátua olha, mas não tem mais nada que se fazer. Ela foi cortada ao meio, e dessa vez foi por valer. Seu torso pela metade, o resto da estátua havia caído e Jaeju estava entre a fissura do corte que ele mesmo realizou. A outra estátua, porém, segura na outra estátua tentando acertar Jaeju, mas ele já havia caído para desviar. Ele pensa, aqui não há espaço para se esquivar, o que eu faço? A estátua já estava com a outra mão preparada para acertar Jaeju se necessário, e Jaeju estava deslizando pelas costas da outra estátua que ele havia mandado de F. Não tem tempo para pensar, Jaeju pensa, enquanto olha para a situação sério. Antes que a estátua quebrada reviva, ela já estava começando a querer reviver na realidade. Olha a mana se focalizando no corte que Jaeju realizou. Tenho que acabar com isso rapidamente, Jaeju pensa determinado. Seus olhos ficam azuis, com tanta mana que ele estava focando na hora. A estátua dá um tapão, só que Jaeju consegue desviar a tempo. Dá um salto e se prepara para acertá-la também. E ele consegue. Ele acerta o braço dela e seu braço desmorona pela metade, cortado ao meio.
O corte foi tão sério e tão profundo que a rachadura foi até o pescoço da estátua, e a estátua cai junto com a outra, e as duas com peso caem uma em cima da outra, pro chão. E Jaeju pousa graciosamente no chão, sem problema nenhum, quando vê o estrago atrás dele. Ele estava com uma cara séria e parecia até maneiro. A estátua ainda tenta se mexer um pouco, seus olhos ainda vermelhos, porém elas se desligam, sinalizando que Jaeju conseguiu derrotar as duas ao mesmo tempo. Então uma notificação do sistema aparece: você cancelou o julgamento. E logo em seguida várias notificações aparecem simultaneamente. Usuário Oceano Vermelho doou 5 moedas. Usuário Hinadeshgo doou 20 moedas. Vários usuários começaram a doar do nada, e era um atrás do outro, realmente uma coisa de doido. Posso ir com a estratégia original que tenho para quebrar o olho vermelho, a fraqueza do guardião, foi o que Jaeju pensa. Mas posso destruir as estátuas para uma limpeza também. Esse não era o plano original de Jaeju, porém, vamos admitir, não estava nos planos dele ter um parceiro nessa ocasião, melhor uma outra pessoa lá. Então, ele teve que improvisar, não teve jeito. Realmente não teve jeito. Jaeju satisfeito, bota a mão na cintura, olhando para cima enquanto segura seu machado com a outra. De qualquer maneira, limpamos com segurança. Demorou muito? Ele pergunta pro chat. Aí alguém fala, demorou muito? Meu ramen nem terminou de cozinhar. Aí outra, que é tão legal. Eu tava esperando por um novato como você. O pessoal estava muito satisfeito na realidade. Mas um portal não está aparecendo? Jaeju fica confuso olhando para um lado e para o outro. Ele só aparece um novato em tempos como esses. Alguém comenta. Está na sua frente e outra lá. The Love fala. Ele é um jogador experiente se você não viu lutar. Mas ele nem sabe onde os portais estão. Jaeju então pensa, bem, me saí tão bem que deveria fingir que não saber dessas coisas agora. Seok fica nervoso. Espera, quem Jaeju? Sim, Jaeju perplexo se vira rapidamente por um momento. Poderíamos falar um pouco? Seok estava nervoso e Jaeju exausto. Eu perdi muito tempo no terceiro andar. Eu quero subir o mais rápido possível. E Jaeju, criando uma desculpa, fala, desculpa, mas talvez outra hora. Ele fala com uma animação e do nada começa a correr. Haverá uma chance mais tarde. Tchau. Sim, ele foi nessa. E eu fui abandonado. Ele foi deixado no vácuo. Infelizmente não é o seu dia, Seok. Infelizmente não foi seu dia. Em frente ao templo abandonado, Jaeju começa a andar para cima das escadas. Ele continua andando até chegar a um pequeno altar, onde estava um pergaminho cuidadosamente fechado e antigo. Porém, apesar de antigo, não parecia desgastado com o tempo. E Jaeju abre o pergaminho com cautela e cuidado, olhando com atenção para o que tinha nele. A história então começa. Estivemos esperando nossa destruição. Um símbolo, um emblema talvez, de uma águia estava sendo queimada. O grito das pessoas famintas. E eram pessoas famintas. A guerra desolava o lugar. Os espíritos dos soldados caídos vagam ao redor do Império. Ano 957 do Império Astroal. O Imperador Louco tocou o sino do triunfo enquanto decapitava um novo general que tinha retornado. A razão é simples. Ele não ouve e lutou sozinho, então ele foi executado. Se o viajante estiver lendo esse texto, deixe-me aconselhar sobre uma coisa. Nunca deixe o imperador irritado. E o imperador era esse senhor. Olhos vermelhos, cabelos longos e loiros, uma presença imponente, terno preto, detalhes vermelhos e uma capa real, vermelha, típica. O que significa mesmo, Love? Sério? Pelo menos ajuda. O que é isso? O pessoal pergunta, não entendendo. E Jaeju pensa, bem, eu obviamente não sei o que significa agora, mas essa é uma dica no quinto andar. E o portal, logo em seguida ao lado de Jaeju, se abre. Ele percebe e decide. Primeiro, verificaria a recompensa antes de ir para o quarto andar.
ele olha para o sistema de recompensa. Ligeiro! A dificuldade desse teste foi mediana, então eu acho que a recompensa deve ser uma merda. Uma pessoa clarifica, achando que a recompensa deveria ser muito ruim mesmo. Janju recebe o seu pacote, e então ele pensa, a recompensa é só uma bolsa de moedas, ele fica decepcionado. Previsão bem cedida. As recompensas são baratas. Eles deram muito no primeiro e no segundo andar. Esta é a quantidade normal. Apenas um, normalmente. A terceira na dificuldade difícil. Ele segura e quando ele olha para o resultado, a bolsa era de 5.000 moedas. Que isso? Rank normal. Quando reivindicado, ele é automaticamente convertido em moedas. Ele fica em choque olhando para aquilo. Tá porra, 5.000 moedas no terceiro andar? Que isso? Aí Jaju mudou completamente de opinião. Eu tava preocupada porque tinha só uma recompensa, mas tinha bastante. Ele fica feliz pra caramba, dando um ok pro pessoal. Eu rachando de como foi barato, só me faz chorar de inveja. KKKKKK. O sistema avisa, viewers atuais 211, seguidores atuais 138, moedas 5.608. Que isso? Nossa, é muita coisa de moeda mesmo, hein? O Jajito pensa, o aumento de seguidores deve ter vindo do chat de Iha Yeon-seok. 5.608 moedas. Se houver apenas moedas no quinto andar, então há mais para aprender sobre engenharia mágica. Ele começa a analisar a situação. Mas Jeju, o papai não tem estado um pouco quieto desde o segundo andar? Se você é o guarda deles, preste mais atenção. De verdade, pensei que eles estavam mortos. E Jeju olha para o seu ombro, perplexo. O que significa? O seu cabelo estava jogado para trás por culpa do vento. Admito que fica muito bem assim. Os papais estavam trêmulos. Papai, eles estavam cansados ou talvez com fome, não tem como saber. Os papais estavam acabados no chão e Jeju fica preocupado. Ele se agacha para verificá-los. Eles estão doentes? Papai. O papai murmura fracamente. Ele estava muito cansado, com dor. Jeju, ainda preocupado, comenta. Alguém sabe o motivo de eles estarem agindo assim? Ele pergunta pro chat. O pessoal começa a falar. Se eu soubesse, eu não estaria assistindo essa live, né? Outro então fala. Eu te garanto, você é a primeira pessoa a carregar um papai por aí. Então outro sugere. Talvez eles estejam com fome. Jeju percebe o comentário e pensa. Mas eles comeram todos aqueles cascos de tartaruga no segundo andar. Ele lembra do acontecimento e então fica preocupado. Bom, só para garantir, ele vai para sua mochila espacial e pega uma pedra de mana, oferecendo aos papóis que estavam passando mal naquele momento. Só que prontamente o papai se vira, rejeitando o oferecimento. Eu acho que eles não estão com fome. O Jeju suspira. Pelo menos é uma coisa a menos. E então, o usuário The Love Nin apoiou com 20 moedas. Mensagem de voz reproduzida. Tenta ir pro quinto andar primeiro. Então Jeju fala. Obrigado pelo apoio. Quinto andar? Ele percebe. KKK, ele tá falando aquilo. Aquilo. Esse papo de aquilo tá me deixando puto, KK. Então Jeju pensa, beleza. Tem alguém no quinto andar que pode me dar uma olhada ali nos papóis. Ele estava surpreso, porém mais determinado. Carregando os papóis doentes em seus braços, ele fala. Eu vou pro quarto andar porque os bebês não estão sentindo bem. Ele se levanta prontamente e ia em direção ao portal, porém, alguém interrompe ele. Jeju, peraí! Adivinha quem era? Jeju, espera um pouquinho, ele estava cansado. Han Yeon-seok? Eu tô no meio de uma emergência agora, Jeju fala por um tempo, olhando pra ele. Bom, Seok faz uma pausa enquanto falava. Eu sei que é chato falar comigo, mas
Ele estava nervoso olhando para Jeju e os papais que estavam doentes em seus braços. Mas, ainda assim mesmo, pensei que seria bom te agradecer. Ele se curva, fazendo um gesto de agradecimento. Eu completei sem me machucar, graças a você. Jeju, muito obrigado. Ele realmente estava agradecido e Jeju fica surpreso e então fica um pouco corado de ficar embaraçado com a situação, porém feliz e lisonjeado. Depois de se recobrar mais, ele fala: relaxa, sempre que eu puder. Isso deixa o Seok feliz. E isso! Ele fica feliz. Porém, antes de eles continuarem a conversar, Jeju ainda tinha que resolver essa emergência, resolvendo a questão dos papós estarem doentes. Então, ele se vira e vai pro portal. E Seok continua olhando para ele e pensa: vamos nos encontrar em live algum dia. Ao atravessar o portal, Jeju se depara com um novo local. E logo em seguida, uma mensagem imediatamente aparece na tela. Começando o teste do quarto andar. Esse é um templo selado por uma runa. Quebre o selo e abra a saída. Tempo limite: 5 horas, 59 minutos, 49 segundos. Em vermelho estava escrito: tome cuidado. Se falhar ao quebrar o selo, você ficará preso no quarto andar. Jeju fica perplexo, ou melhor, meio cabisbaixo, e fala, ou melhor, pensa: eles dizem preso, mas eu acho que eu vou morrer, isso sim. Ele então pensa: mesmo que eu receba comida com moedas, tem um limite. Ficar preso num andar é morte na certa, com certeza. E ele aperta no X para que o balão se feche. Ele então anda em direção à parede, deixando os papóis no centro da sala, num cantinho. E ele lê escritas: devem ter centenas de cristais no edifício. Ele pensa, olhando ao redor. Tinham vários buracos, bem localizados nas paredes. Ele não sabia para o que era, ou melhor, na realidade ele sabia. Ele continua se examinando e o chat começa a escrever mais sobre o caso. Uma pessoa no chat então escreve: ele veio pro lugar da inteligência, você é louco? Outra então fala: 6 horas, deve estar de boa para completar. Outra então fala, discordando: acho que não, meu cérebro vai quebrar primeiro. Jeju, percebendo que isso não é um teste normal, decide checar as lojas para ver os itens, ajustando itens de acordo com o nível do andar do usuário. Interessante. Então a loja se ajusta de acordo com o nível do andar onde o usuário estiver. E como o Jeju estava no nível 4, os itens do quarto andar, diferente dos outros, tem uma variedade de itens essenciais para atrair o usuário, ao invés de armas, itens de defesa. O quarto andar é uma luta contra o tempo. Se relaxar demais e perder tempo, eu com certeza vou morrer preso aqui. Ou seja, um lugar feito para testar a sua paciência, para testar a sua concentração e para testar, acima de tudo, a sua aptidão para sobreviver e a sua inteligência. As escolhas é que farão a diferença no quarto andar. Jeju então fala: não tem nada que eu realmente preciso agora, então eu vou guardar minhas moedas, eu não tenho tempo mesmo para isso. Então, alguém comenta: você deixou um frangão gelado? Aí outro: papo reto, eu pedi um frango só de olhar para isso aqui. Mas você tem um monte de moedas, bora fazer um mukbang. Então Jeju fala: eu quero guardar para depois, os papóis ainda estavam bem mal. Além disso, esses meus bebês estão doentes. Ele fala afetuoso, olhando para a direção dos papóis que estavam realmente doentes. Isso aí, cala a boca, bando de retardado. O bebê tá doente, kkkk. No quarto andar, eu tenho que usar letras nos cristais para achar um padrão e achar as cores certas. Foi o que Jeju pensou. Ou seja, realmente até inteligência e escolha. Ele olha para os cristais que estavam na parede. Os cristais mudam de cor quando você toca neles. Quando ele tocou, o cristal mudou de cor. O cristal tinha um símbolo. E esta é a regra básica. E pensar que eu sofri por causa disso, ele pensa na cabeça, enquanto tocava em outro cristal. Logo em seguida, um cristal com esse símbolo tem uma ordem diferente de cores. Ele comenta na sua cabeça:
de primeira foi de quebrar a cabeça, memorizar todas essas letras que eu nunca nem vi ou ouvi falar para início de conversa. Ele lembra dos dias e noites árduas que estava estudando para entrar no labirinto, ou melhor, na dungeon cheia de andares. Então, o método que eu decidi usar foi substituir uma letra com um número para memorizar com mais facilidade. Como nós vemos esse triângulo com uma linha quase reta, ou melhor, diagonal, é 1. Este outro que parece um M deitado, com um tracinho no lado, é o 2. E este outro que parece um 7 fundido com 4, na realidade é o 3. Então Jaiju pensa, deve começar a ficar mais difícil a partir de agora, enquanto ele aperta o próximo símbolo, que é o 3. A parte chata de verdade no quarto andar é que um cristal que você nem encostou pode mudar de cor também. E lá em seguida, um cristal azul se acende. Ele era um símbolo também do mesmo natureza, ou melhor, de outra natureza. Ele percebe o cristal acendendo, que surpreende por um momento somente. Eu fico enjoado toda vez que eu vejo o quarto andar Kaká. São 100 cristais, se for no quarto andar, né? É só apertar tudo aí e rezar pra dar certo. Aí Jaiju pensa, só que, pra mim, é só um cubo mágico chato de resolver. 1 pro 3, 4, 17, 19 e 1 de novo. Esse merda tá só apertando os botões kkkk. Não é pra você fazer assim, outra pessoa comenta. Ele tá jogando o jogo de ritmo ao invés de um jogo de inteligência. Jaiju começa a olhar e então percebe que uma fileira acendeu azul completamente de súbito. Que? Isso funciona? Ele tá pensando enquanto aperta os cristais. Isso é possível? Que Jaiju brilhando novamente. Então Jaiju pensa, primeira parte feita, bom. As coisas estão indo como eu memorizei. Se eu continuar assim, posso terminar em 1 hora. Não, em meia hora. Ele estava um pouco nervoso e então pensa, ou melhor fala, eu vou fazer o resto. Que moleque sortudo, alguém no chat comenta. Mal eles sabem que ele estudou meses antecipadamente para isso apenas. Jaiju realmente, como o nome diz, é um cara de sorte que é diferenciado. O pessoal continua a escrever no chat. O cérebro dele vai derreter se ele fizer mais essa última parte. Essa parte deve ser mais fácil, na verdade, kkkk. O tempo limite já era de 5 horas e 53 minutos e 22 segundos, o que não passou muito tempo, e Jaiju continua freneticamente a apertar todos os cristais. Tempo limite, 5h49, e mais cristais são apertados e acionados. Alguém no chat não escreve, esse cara é maluco. The Love então escreve logo em seguida. Ele é bom. Espero que ele chegue logo no 5º andar. Então outra pessoa escreve, mas que loucura, eu acabei de derrubar a baqueta que eu perdi. Jaiju suspira, respira fundo e presta atenção. Vários cristais haviam se acendido e eles eram azuis. E esse é o último, Jaiju rapidamente aperta. O teste foi concluído, a porta para o 5º andar está se abrindo. E realmente ela se abriu. Usuário Dikan Nin apoiou com 200 moedas. Mensagem de voz reproduzida. Você deve fazer o Enem em 20 minutos, né? Pô, cara, esse cara também é vida louca, com certeza. Obrigado pelo apoio. Não, eu não sou tão inteligente assim, Jaiju admite. E ele pensa, inteligente é o caralho. Eu só memorizei respostas no meu quarto, isso sim. Ou seja, ele não é tipo inteligente, ele é esforçado, tem diferença. O usuário The Love, Nin, apoia com 500 moedas, mensagem de voz reproduzida, brabo demais. E em só um capítulo, o maluco já resolveu bem rapidinho. Em menos de meia hora, o desafio foi concluído. Os caras estão doando um monte, hein? Aí então outra pessoa escreve, eles são os verdadeiros fãs do King Jaiju, não dá pra perder outra doação, hein? Kkkkkkk. Jaiju riu um pouquinho. Obrigada, pessoal. Eu vou checar as recompensas rapidinho e continuar. Ele olha para as recompensas e era só uma recompensa de novo? Não pode ser 5.000 moedas de novo. Isso é passado de limites, mano. Então ele vai começar no 5º andar com 10.000 moedas? Alguém pergunta. Ótimo, com 10.000 eu posso pegar o livro de habilidades de nível herói. A bolsa tinha 5.000 moedas na realidade.
E assim que adquirida, ela vai automaticamente para o inventário e trocada por moedas. São realmente 5.000 moedas, isso é muito passado dos limites. Pode ser só uma ideia, mas completar o teste mais rápido dá mais dinheiro, uma pessoa sugeriu. Outro então fala, ele merece isso aí para completar o quarto andar em apenas 20 minutos e ganhar uma luta no 2-1, no terceiro andar, kkkk. Jaiju então pensa enquanto a bolsa é absorvida para o seu inventário virando moedas. Os papóis não estão muito bem, eu tenho que ir mais rápido possível. E eu vou pro quinto andar agora. Jaiju pega os papóis. Um dos papóis murmura popói, enfraquecido. Oh, já pro quinto andar? Garantido primeiro lugar, hein? Kkkk. Né? O moleque mais rápido tá no sétimo andar, outra pessoa comenta. A gente vai ficar de olho nessa pessoa se ela aparecer. Tô sentindo cheiro de um gancho pra isso. O Jaiju perdeu todo o tempo dele se conectando com os papóis no primeiro andar. Outra pessoa admite. Então Jaiju pensa, eu ainda tô no lado rápido. Tudo bem, é melhor não me apressar tanto assim. Ele fica um pouquinho nervoso, porém ele sabe o que fazer. Eu só preciso mostrar que eu sou incomparável no quinto andar e ele vai em direção ao portal. E finalmente passa, começando o teste do quinto andar. A partir desse ponto, os views não podem transferir. Você receberá uma semana no tempo do mundo Astroad. Isso não afeta o mundo real. Ao atravessar o portal, Jaiju sente uma leveza. Um novo painel se abre. Você vai possuir uma das figuras no mundo arruinado Astroad. Tem mais uma outra pessoa além de você que também vai possuir outra figura. Ou seja, eles vão virar personagens daquele mundo. É muito provável que são pessoas que já têm uma espécie de vida lá. E parece que Jaiju e uma outra pessoa vão ser personagens nessa aventura. Muito parecido com o terceiro andar, onde Jaiju não estava sozinho e tinha o Sioki junto. Mas eu não sei se foi o Sioki dessa vez. Acredito que não seja o Sioki dessa vez que ele vai encontrar. Então o chat continua a escrever, ou melhor, o sistema continua avisando. Existem 2 jeitos de completar o teste no quinto andar. O que é interessante. Nós vemos que não é uma questão linear. É uma questão diferente, não é normal. Ou você chega no final escolhido e logo em seguida em vermelho estava escrito, ou você mata o primeiro usuário. Realmente, era uma forma terrível de ultrapassar, porém, nesse sistema de torre, era um quase tudo ou nada. Jaiju precisa de muita cautela e cuidado nesse próximo nível, nesse próximo andar que é o quinto que ele queria chegar. Lá, ele não só tem que achar uma forma de ajudar os papóis que estão em seu braço, endoecidos e precisando de ajuda, mas ele também precisa ultrapassar o quinto andar. E vamos ver se ele dá sorte, se essa pessoa no quinto andar não foi uma pessoa que esteja resolvendo passar para o próximo andar, matando ele mesmo. Então nós não sabemos se essa pessoa vai querer mandar o Jaiju de F ou não. Presenciamos então um dia ensolarado, o céu estava limpo, com quase nenhuma nuvem. Na vista podemos perceber uma casa muito grande, um casarão, com certeza de alguém de status muito elevado. Dentro dessa casa, em uma das suas salas, senta-se alguém no sofá. Essa pessoa estava vestindo-se de maneira elegante e perto dela tinha um quadro de um retrato de uma moça muito importante que usava até uma coroa. Esse jovem estava vestindo uma camiseta de gola um pouco alta e mangas compridas, com calças pretas e botas um pouquinho altas. Lá também vemos ao canto, parecendo até um local de estudos. Tinha livros, tinha um pequeno espelho na escrivaninha e uma cadeira bem acolchoada. Algo muito elegante mesmo. Esse jovem ruivo pega um livro e começa a folheá-lo. Ano do Poder Imperial, 944, 20 de fevereiro. Eu tenho 10 anos agora. Agora nós percebemos, o jovem ruivo estava lendo, era um diário. Eu pedi ao meu pai um animal mágico como presente de aniversário, mas em vez disso ganhei um tapa na cara. O jovem ruivo em sua infância chorava amargamente depois do que sofrera.
olhar de desprezo de meu irmão mais velho esbagaçou meu coração. O que deu de errado? Ano do Poder Imperial, 944, 22 de fevereiro. Fiz um porão secreto no meu quarto sem meu pai ficar sabendo. Ofereci uma moeda de ouro para Fordrick, que me ajudou, mas ele não aceitou. Ele me fornecerá animais mágicos no futuro. Acho que vou dormir bem essa noite. E agora nós percebemos que esse jovem ruivo, na realidade, é o personagem que Jaiju incorporou. Jaiju então pensa, acho que eu já sei quem eu copiei. Ele suspira. Segundo imperador do Império Astrode, Kaoli do Toprox. O nomezinho difícil de falar, hein? O animal mágico que o príncipe estava criando foi descoberto pelo imperador e morto por suas próprias mãos. Ele ganhou o apelido de Executor enquanto atacava quando estava bêbado nas estradas. Jaiju, no corpo de Kaoli, fecha o livro que estava lendo posteriormente, que na realidade era um diário. Ele está com uma cara mais preocupada, olhando atentamente com os olhos verdes em direção ao diário. Uma mão estava na cintura e o sistema tinha uma janela. Chegue à conclusão escolhida. Personagem copiado, Kaoli do Toprox. Tarefa: torne-se o imperador, mas tomar o trono à força não é aceitado como conclusão. Tempo restante, 6 dias e 16 horas. Jaiju, um pouco desmotivado, pensa, nossa, um imperador não é pedir demais, não? Ele se apoia na escrivaninha, com um olhar decepcionado. E meio cabisbaixo também. Enquanto isso, o pessoal do chat de Jaiju começa a conversar. Olha essa escala de dificuldade máxima, hein? Tá porra! Você se imaginou ficando mais forte e tomando o trono à força, né? O Imperador II não é o Príncipe Executor? Alguém perguntou. Aí outra pessoa fala, sim, o Imperador número 1 fez uma boa imagem pública, então sem chances. O outro então fala, ainda não, ele não tem que matar um animal mágico e fazer um ataque para se tornar o Executor? Ainda um pouco desesperado, Jaiju pensa, por que tive que ser designado para ser o número 2 Imperador Executor que está tão longe do trono? Se tivesse me tornado um engenheiro mágico como planejado, teria sido melhor. Num pequeno flashback nós vemos, o desafio do quinto andar vai começar agora. Os movimentos do espectador agora são restritos. O tempo limite é uma semana no tempo de Astrode. Quando eu vou andar para o quinto andar, a realidade é alterada para que eu não demore nem um minuto para ir ao sexto andar. Uma vantagem muito grande. Jaiju cruza os braços contra o seu peito, ou melhor, o seu corpo, e pensa enquanto olha para a tela que estava à frente de si. Os espectadores não podem sair pela semana inteira durante o quinto desafio do quinto andar. Jaiju então continua refletindo. Tem 2 maneiras de concluir o desafio do quinto andar. Chegue ao final escolhido. Aí ele continua refletindo. Ou mate o outro usuário, que no caso é o outro indivíduo que está, que nem você, aí para fazer uma missão. Porém, se o outro usuário chegar ao final primeiro, você irá sentir a aniquilação desse mundo com todo o seu corpo. E Jaiju fica suando frio quando ele lê essa última parte. Essa explicação, basta dizer que você vai morrer, por que enrolar? Quero dizer, não tá errado, né? Ei, nos diga o seu verdadeiro nome. Em que andar você chegou? Uma última pessoa pergunta no chat. Aí Jaiju fala, pessoal, não briguem. Irei banir vocês do chat se continuarem brigando. Jaiju já encontrou a função de ban do chat? Ele tem bons olhos. Então, a atenção de Jaiju é voltada para outra questão. O chat, ou melhor, o sistema mostra. Escolha o poder que você quer. Aí Jaiju pensa, dependendo do que eu escolher, é fornecida a figura do usuário que ele deve copiar do quinto andar. Finalmente estava na hora, né? Se o usuário escolher modo dificuldade, as figuras importantes do Império Astrode são atribuídas. As habilidades são designadas para Mago-Chefe do Império. Engenheiros mágicos são designados como engenheiros de platina do Império. As de força física são designadas aos guardas do Império.
Há também os não lutadores de alta classe, ou o caminho do assassino. Mas suas habilidades são menores do que as outras 3 acima, então só algumas pessoas as escolhem. Jaiju, finalizando, com certeza, eu vou... Jaiju, vá na guarda, Jaiju, fique na força física. Não, ele tem que ser mago. Aí outra pessoa, se ele quiser lutar, a classe assassino parece uma boa pra bater e correr. Porque ninguém tá recomendando engenheiro mágico, Aí o Jaiju pensa, eu escolheria engenheiro mágico. Ele estava animado. Eu irei escolher engenheiro porém, o sistema interrompe. Tem certeza que o seu poder selecionado será animais mágicos? Sim ou não? Ding? O que é um animal mágico? The Lovington responde, os monstros aqui. Eles chamam eles de animais mágicos em Asteroid. Não, confirmado. Jaiju não pôde nem falar nada. Você será designado a um personagem relacionado a animais mágicos. O sistema bugou? Se fodeu. Não, me dá engenheiro mágico. Jaiju grita enquanto é caído e sugado pelo portal. Infelizmente ele não pode fazer nada. O sistema escolheu por ele e lhe deu azar. Porém, uma teoria muito rápida. Acredito que isso talvez tenha a ver com a dificuldade máxima. Mas também, muitas coisas normais aconteceram com Jaiju, até um pouco anormal para uma dificuldade máxima. Não tem como saber o que vai acontecer agora. Jaiju, ainda cabisbaixo, pensa, eu disse engenheiro mágico, então por que eu peguei animal mágico? Não, é tarde demais de todo jeito, se acalme, vamos pensar no que fazer. Jaiju, olha pro lado, seus olhos faiscando um pouco de mana. Se o objetivo final for fácil, eu vou focar nele. Por exemplo, se eu me tornar um engenheiro mágico, eu completo uma fase quando faço uma invenção. Se o objetivo for difícil, posso procurar matar outro concorrente. Para um trabalho maluco como o Imperador, matar um concorrente parece a escolha certa. O primeiro dia do período de uma semana é para se acostumar com o corpo copiado. É importante que os usuários leiam o diário de seus personagens para obter informações sobre o seu personagem e a situação que se encontra. Jaiju continua a refletir e ele tosse um pouquinho. Tem alguém lá fora? Me chamou? Uma outra pessoa aparece. Aí ele falou, chame o Fordrick pra mim. Sim, senhor. Tão natural? Doideira. Sério, eu achava que ele era o verdadeiro príncipe. Enquanto isso, Jaiju reflete. Tenho que ver o que Fordrick está fazendo depois de ler esse diário. Nem fudendo, ele começou a agir depois de ler. Arrepios. Me chamou o príncipe. Fordrick de Amaron. Ele era um butler. Isso é por causa do novo animal mágico? É o que o Fordrick pergunta. Jaiju então fala. Ah, sim. Eu só estava me perguntando o que falar. De todo modo, bacana. Ele pensou. Fordrick então fala. Pensei que perguntaria por isso, então me antecipei. Ele faz um estalo de dedos e o outro cara aparece com o animal mágico. Esse animal mágico veio do norte. E Fordrick observa, e Jaiju também. Tirando o pano de cima, adivinha o que era. Ele é famoso por sua personalidade viciosa, mas é estranhamente quieto, facilitou o trabalho. Papai, eram os papóis de Jaiju. Eu esqueci dos papóis. Jaiju fica mortificado por dentro. Parece que eles estão fracos, ele percebe, olhando para a direção. E agora faz sentido, porque animais mágicos? Interessante. O coitado Jaiju estava mortificado por dentro. Então o tempo inteiro o sistema escolheu automaticamente, considerando a questão dos papóis. Eu queria saber onde eles estavam. Esses são os caras do Jaiju, certo? Uma pessoa pergunta. Ouvi gemidos, parecem que sim. Do norte, minha bunda. Outras pessoas riem. Eles sabem muito bem o porquê estão rindo. Eu perguntei aos caçadores, mas eles não parecem saber o motivo da dor. Eu verifiquei e parece que eles consumiram muitas pedras mágicas. Agora faz sentido. Vamos ficar de olho neles por enquanto. As pedras do primeiro andar eram pedras mágicas? Né? As coisinhas eram algumas milhares de moedas cada, mas tudo isso? Nem ferrando. Eles também comeram a caixa do dragão tartaruga no segundo andar. E eles estavam muito cheios. Príncipe?
príncipe olhou para a direção. Nem fudendo, como tem mana irradiando seu corpo. E Jeju fica surpreso. O que aconteceu durante o mês que fui para norte? Não tem nada errado com meu corpo, não se preocupe, Jeju desconversa. O outro fala, não é possível. Normalmente as pessoas explodem por possuírem mana. Por pura sorte, não é uma ameaça à minha vida. A energia de mana invadiu minha cabeça. Por agora, mesmo que eu fique nervoso ou puto, posso automaticamente me tornar racional. Se ficar pior, minhas emoções podem colapsar por completo. Príncipe, você não pode consumir nunca mais a mana. Jeju assente, então fala, entendi. Irei levar suas palavras em consideração. Ele fala para tranquilizar o outro, príncipe. Ok, estou de saída. Ele faz uma reverência e vai embora. Antes de ir embora, ele fala, além disso, primeiro o príncipe tem se movido de maneira suspeita recentemente. Então, por favor, tome cuidado. Ele alerta Jeju. Jeju então fala, obrigado pela preocupação. Eu mesmo os levarei, esses animais mágicos, pro porão. Fordrick é o único ajudante de Kaoli. Ele era o cavaleiro guardião da mãe de Kaoli, a imperatriz Predessa. Ele se aposentou como cavaleiro quando a imperatriz faleceu, e especialmente se tornou ajudante do jovem Kaoli. Jeju pensa, de toda forma, foi por causa das pedras mágicas, ele entende agora, contra a tartaruga dragão. Normalmente eu ficaria cagado de medo, e de toda forma, os movimentos do primeiro príncipe são suspeitos. Eu tenho que derrotar o primeiro príncipe em uma semana e me tornar imperador. Matar o concorrente seria mais fácil, porém, chegar ao final tem melhores recompensas. Ele leva os papóis para outro lugar. Como o diário disse, ele pega um dos livros para sua mão. Abrir uma passagem secreta muito conveniente e clássica. Beleza, é isso. E a passagem se abre, mostrando o porão embaixo. Uau, uma mobilidade! Isso é dos engenheiros mágicos? Como caralhos isso é de um engenheiro mágico? Alguém fala. Jeju desce com os papóis em seus braços, em direção ao porão que Jeju, ou melhor, Kaoli havia feito. Jeju finalmente chega ao porão, cheio de jaulas. Ele olha, o sistema tem uma notificação e Jeju pensa, em vez de cansaço ou ódio, parece que eles estão felizes em ver seu dono. Ele percebe e Jeju olha ao redor. Esses são os animais mágicos que Kaoli tem. Popós, vou colocar vocês aqui, já que não sei o que vai acontecer lá fora. Ele chora. Não, os popós não. Você está deixando eles? Você é louco? Você acha que eles vão deixar um príncipe carregar os popós, Loli? Os popós ficam mortificados, coitadinhos. Desculpa, galerinha, os popós choram, olhando para Jeju. Isso é para sua segurança, ele pensa. Devo comprar um livro de habilidades para os papóis. Ele começa a olhar. A seleção é alterada dependendo da configuração. Noções básicas de animais mágicos, 500 moedas. Animais mágicos e relacionamento com o dono, 1000 moedas. Brinque e cresça, 1000 moedas. E mais outras várias opções. Jeju então pensa, a coisa boa é que os livros de habilidades eu não tenho que ler tudo. Como o conteúdo entra na minha cabeça é muito mais fácil. Rank normal, um livro sobre os fundamentos dos animais mágicos. Após o uso, a compreensão dos animais mágicos imediatamente vai para a mente do usuário. Jeju seleciona assim. Uma habilidade foi criada de animal básica do nível 1. Nada muito útil para os papóis. Jeju reflete. Jeju, você sente algo diferente? Aí outro começa a fazer musiquinha de suspense. Jeju começa a subir pelas escadas de volta, saindo do porão. Nada demais. Pelo menos é barato. O pessoal do chat fala, sim, é por isso que ninguém se importa com os animais mágicos. A outro então escreve, não é tarde demais pra mudar pra guerreiro. Outro então escreve no chat, vai de mago, já que você tem 10.000 moedas, então dá pra comprar. Jeju continua a refletir, só mais um lugar pra ir. E ele fecha, é manual. Aí outro, anime-se, Jeju. Ele finalmente finaliza de fechar a entrada pro porão secreto. É provável que meu adversário tenha escolhido o cavaleiro ou mago. Jeju reflete nessa questão. Os chefes magos têm suas próprias salas de pesquisa e os cavaleiros capitães têm seus campos de treinamento. Se eu pensar nas recompensas, tenho que limitar as ações dos outros streamers.
Ele realiza isso, enquanto olha para uma direção específica, seu olhar determinado. Um homem de cabelos escuros e pele clara saca sua espada de sua bainha. Ele se prepara para realizar um ataque. E o ataque ele realizara contra um boneco de treino feito de palha e madeira, cortando várias e várias vezes, quase como se fosse em um único corte. Sua arte com a espada era impressionante, e ele fica de um joelho no chão. O boneco de palha e madeira cai em pedaços no chão, e ele ri um pouquinho e pensa, loucura, isso é loucura. Eu acabei de usar alguns livros de habilidade, mas sinto como se eu tivesse treinado por décadas. Ele olha para sua mão com a espada impressionado. Ele se tratava de nada mais, nada menos do que um dos indivíduos que era para entrar na missão o tempo inteiro, junto com Jaeju. Ele era outra pessoa no quinto andar. Ele se tratava nada mais, nada menos do que a geração 4891 da torre, Lee Seon-jae. No chat de Jae, algumas pessoas comentavam: Seon-jae está tão animado. Ele deveria estar. O quinto andar é onde você vai ficar forte. Jae balança sua espada de maneira experimental algumas vezes e pensa: meu nível de habilidade está aumentando só por me movimentar por aí. Ele estava animado e determinado. Sua cara era meio desconcertante para falar o mínimo. Esse cara talvez não tenha muitas boas intenções. Então ele pensou que tinha sorte. Ao escolher a dificuldade alta do primeiro andar, ele conseguiu várias doações de moedas. No segundo, usando sua habilidade de Kendo, ele venceu facilmente os monstros. Realmente se tratava de alguém muito forte e ameaçador. No terceiro andar, ele praticamente usou outro participante como escudo para passar rapidamente. Realmente não era uma pessoa muito boa. Ele pensou que seria abandonado pelos seus espectadores por ser responsável pela morte de outro participante, mas acabou recebendo ainda mais doações por ser persistente, apesar de que ele mal tenha limpado o quarto andar com apenas 30 minutos de sobra. E esta faixa etária de tempo continua sendo menor do que a de Jaeju, só 30 minutos sobrando, sendo que Jaeju completou seu desafio dentro de somente 25 minutos, se eu não me engano. Seo Jae, o cliente está aqui. Seo fica um pouco nervoso enquanto o chat continua falando. Eu ouvi antes, suas roupas parecem reais. Qual era o nome dele mesmo? Alguém aparece diante de Seo Jae, e Jae olha para a direção dele. Ah, esse é o segundo príncipe, Kaoli, certo? Jae fica surpreso olhando para Kaoli, ou melhor, na realidade ele é Jaeju, mas não tem como ele saber que era o Jaeju, né? Jae fica olhando para Kaoli. Então, alguém do chat fala: o que você está fazendo, Seon Jae? Ajoelhe-se. Ele finalmente se toca voltando para a realidade e rapidamente se curva. Senhor Príncipe, é um prazer conhecê-lo. Ele se ajoelha e ele pensa: por que existe um príncipe? Essa é a posição certa que eu li no diário? Ele se pergunta para si mesmo. Então Kaoli, ou melhor, Jaeju fala: levante-se. E ele se levanta. É bom ver você treinando para o nosso império. Então Jae fala: estou apenas fazendo minha parte. Ele olha para cima. Então ele pensa: um streamer? Não. Eles provavelmente escolheram um mago ou um cavaleiro como eu. O personagem do Seon Jae é um personagem que usa espada, o grão-mestre Black Lion. Ele é honesto e odeia mentirosos. Que irônico. No início foi difícil por causa da maneira como eles falavam, mas eu logo me acostumei depois de copiar os outros cavaleiros. Ele pensa, refletindo nos acontecimentos desse desafio. Então, pondo a sua espada de volta em sua bainha, Jae pergunta: o que o traz a um lugar suado como este? Por curiosidade, então o chat começa a comentar sobre o caso. Uau! Se o Jae é bom em atuar também. Sério, bastardo persistente. Você não viu ele jogar seu companheiro de equipe no Guardião do Terceiro Andar? Alguém comenta por último. Kaoli então fala: ah, não é nada demais. Eu acabei de me lembrar do álcool que você gostou.
você não estava chorando ano passado no meu banquete de aniversário porque sua bebida alcoólica favorita não estava lá? Ele lembra rindo um pouquinho. Então Jae, um pouco nervoso, fala: ah, sim. Seon Jae ficou confuso. Ele seria pego tão rápido se tivesse outro streamer lá. Então Jaeju fala: então, eu estou pensando em enviar a bebida para sua casa. Ele olha para ele. Entretanto, não gosto de álcool, então não me lembro muito bem o nome. Qual era o nome mesmo? Ele pergunta para Jae, e Jae fica em choque, um pouco bem mais nervoso do que antes. Então ele pensa: o que ele está falando, chat? Me dê uma dica. O chat de Jae começa a falar: teste de conhecimento, hein? Como vamos saber disso? Seu Jae, estaria no chat, galera, ajuda ele. Aí uma pessoa fala: informação, uma bebida cara para Astord seria entre Rengen, Rosaigonon ou Pirtaile. Alerta alcoólico, apenas escolha um rápido aleatoriamente, eles não saberão. Alguém comenta. Então, ele fala: é chamado de Pirtaile, eu acredito, sua majestade. Ele faz uma reverência. E então Kaoli: é isso mesmo? Ele põe a mão pensativo no seu queixo enquanto olha para ele. Isso, sua familiar. Enviarei amanhã. Ele concorda. Então, Jae rapidamente continua fazendo uma referência. Obrigado. Ele trabalha duro para ser de ajuda ao Império. Ele fala nervoso: eu sobrevivi. Kaoli, ou melhor, Jaeju, então, dá um sorrisinho. Há uma reação bem surpreendente. Agora que penso nisso, esqueci de perguntar. Ele olha para a direção de Jae e fala: qual é o seu nome coreano? Ele pergunta com um sorriso confiante, enquanto estende sua mão para a direção do outro indivíduo, que na realidade nós sabemos é Jae. Esse cara é realmente, simplesmente psicótico. Jae se levanta e então fala com um tom ameaçador: ei, quem é você? As veias da sua cara começam a saltar de raiva e Jaeju só sorri. Não consegue ver? O segundo príncipe de Astord, Kaoli. Então é isso? Você é um príncipe? Ele pergunta com um olhar ameaçador olhando para Jaeju. Você nem mesmo trouxe seu ajudante para te proteger. Você está brincando aqui sozinho? Ele pergunta: ei, deixa eu te perguntar uma coisa. Como você sabia? Tentei o melhor para agir naturalmente. Ele pergunta olhando para Jaeju enquanto estava pronto para desembanhar essa espada. Eles estavam ameaçando e Jaeju fala: existe algum motivo para eu te responder? Ele pergunta com uma cara de quem não estava se importando para as ameaças de Jae. Enquanto isso, Jaeju pensa: é porque o príncipe introvertido escreveu cada pensamento no seu diário. Realmente Jaeju deu sorte, O que vocês disseram, galera? O cara fala de um tom ameaçador, em desdém, para a direção de Jaeju. O segundo príncipe é um lixo sem talento que eu possa catar com um único golpe de espada. Ele pergunta, enquanto insulta Jaeju: olha aquele cara tão irritante. Senhora, você está muito interessada. Ele deve estar louco. Aposto que ele sonha ser um tanque. Então Jaeju, para retrucar, fala: eu senti desde o início aquela frivolidade e vulgaridade. Finge não notar, mas o cheiro repugnante perfurou as minhas narinas. Ele estava irritado e irritando também o Jae no processo. Você está morto, seu mer. Jae fica com uma aura assassina, pronto para desembanhar sua espada. Porém, ele é interrompido. Alguém grita: qual o significado disso? E adivinha quem é? Abrindo as portas e correndo em direção aos dois, era nada mais e nada menos do que Fordrick. Príncipe, você está bem? Ele chacoalha Jaeju, então fala: sim, não precisa fazer um escândalo. Fordrick, muito irritado, fala: o que está dizendo? Vi aquele homem levantando uma espada para você com os 2 olhos. Ele cerra seus punhos. As veias estavam saltando na sua cara também. Ele estava bem irritado. E Jaeju fica um pouquinho nervoso e fala: não se preocupe. Eu pedi para ver suas habilidades de espadachim. E pedi por uma demonstração, não é mesmo? Ele fica um pouco nervoso, então o outro, o Jae, fala: sim. Olha ele confuso.
Acho que ele é só um idiota mesmo. Sério? Se ele apenas balançar a espada, Jaiju morre e ele limpa o 5º andar. Interessante, Jaiju tá pretendendo deixar o cara sem mais nem menos fugir, ou melhor, é muito provável que ele deve ter um outro plano, uma carta na manga. Vamos ver o que Jaiju na realidade está planejando fazer. Fordrick ainda não estava convencido e fala. Senti a sede de sangue na demonstração. Ele está irritado, olhando para a direção de Jai. Então Jaiju fala, eu só disse que ele para dar tudo de si. Seja mais cauteloso com as suas ações da próxima vez. A menor que queira ser acusado de tentativa de assassinato do príncipe. Fordrick aconselha outro rapaz enquanto põe a mão em seu ombro. Com um tom mais ameaçador, com seus membros dissipados e o corpo amarrado e puxado por cavalos pela cidade, ele suspira e murmura no ouvido do outro que, rapidamente nervoso, se postra e fala, eu sinto muito. E o mais Siegfried não estava tendo mais essas bobagens de desculpa e fala, saia. Mas já que o príncipe falou, não insistirei mais. E rapidamente Jai sai acovardado, mas ele também não é nenhum idiota, apesar de ser com intenções não muito boas. Ele não era assim antes, algo parece errado hoje. Fordrick comenta e realmente algo de errado. Agora em outro local, dentro de um dos corredores do palácio, Jaiju no corpo de Kaoli pergunta para Siegfried, não é porque você estava o segurando? Ele estava com suas mãos nas costas enquanto Siegfried responde, isso é patético, o coração do Império, o Grão-Mestre Black Lion, ser descuidado desse jeito. Então, Jaiju comenta, pelo jeito como você fala, vocês se lembram dos velhos tempos. E isso chama a atenção de Siegfried, que olha para a direção de Jaiju, e seu olhar então se torna um pouco mais pensativo e talvez um pouco sombrio. E então Fordrick fala com um sorrisinho. Pergunta maldosa, não me lembro de nada depois de jurar lealdade à Imperatriz Predessa. Ele olha para Jaiju, enquanto Jaiju sorri e olha para outra direção assentindo com a cabeça, entendo. Numa bifurcação, Jaiju dá uma parada súbita e fala, eu estava vagando por aí por estar entediado no meu quarto. Não se preocupe e siga seu caminho. Dessa vez ele conseguiu convencer Fordrick que assente. Faz uma reverência e fala, entendi. Será uma dor de cabeça se você encontrar o primeiro príncipe, então, por favor, tenha cuidado. E com isso Fordrick segue seu caminho. E Jaiju olha para a direção enquanto pensa, perdi mais tempo do que eu esperava. Eu deveria visitar a oficina de engenharia mais que amanhã. Ele começa a andar em direção a uma outra direção, aposta do que Fordrick estava seguindo. Uma janela do sistema aparece e Delove comenta, Jaiju, o que você vai fazer agora? Outro indivíduo comenta, você encontrou outro streamer, mas as coisas ficaram complicadas agora. O último então escreve, está ficando mais interessante assim, E realmente não tinha que negar, estava bem interessante. Jaiju não esperava que toda aquela interação demorasse tanto tempo. Agora nós esperamos para ver o que Jaiju na realidade planeja fazer com tudo isso. Afinal de contas, ele deixou ele sair, esse pilantra, da escapada. E não responsabilizou, muito menos mandou Fordrick acabar com ele ali. Jaiju com um comentário, fala um pouco baixinho, eu estou. As veias na sua cara começam a ser mais protuberantes, mostrando sua raiva. Indo para o final escolhido, ele comenta determinado, enquanto volta a andar. Hã? Senhor, você só tem 6 dias restantes. Eu te lembro, 6 dias. Você acha que qualquer um pode ser imperador? Não tá demais pra matar o cara. Diga a Fordrick que aquele cara estava ameaçando você mais cedo. Fácil, fácil. E o último comenta como Fordrick vai acabar com aquele cara. E Jaiju pensa, não, tem que ter um jeito. Afinal de contas, ele estava planejando acabar esse desafio de outra forma. Tem que ter. Jaiju estava determinado de conseguir resolver esse desafio, se tornando imperador na frente do primeiro. Em outro local muito organizado e muito belo, com claramente decoração de gente mais cara, gente com condições melhores. Pessoas trabalhavam lá
empilhando e guardando e organizando documentos. Aqui estão os documentos sobre Fordrick Link que você pediu. Um dos indivíduos fala enquanto dá os documentos para ninguém nada mais nada menos do que Jae. Valeu, Jae agradece quando pega o documento e faz um sorriso sombrio. São tão sortudo. Ele estava animado. Então ele lembra o que aconteceu posteriormente mais cedo, quando ele havia fugido. Ah, que insano! O que eu faço agora? Ele estava todo nervoso enquanto perguntava para o chat. Afinal de contas, ele foi ameaçado de ser executado. Se ele é o príncipe, e ordenar para que eu seja morto, acabou para mim. Mas ele te deixou vivo, não deixou? Sendo Jae sortudo. Sério, Jaeju não é normal deixá-lo vivo depois de descobrir a identidade do Sion Jae. Acho que ele é só um pouco louco mesmo. Olha essa cadela tremenda. Senhor Jae, ouça, vou te dizer como acabar com ele. E Jae, preste atenção, sério? Ele pergunta. Primeiro vá ao escritório administrativo, encontre as informações sobre o segundo príncipe. Sim, qualquer coisa presta. Tenha certeza de incluir Fordrick também. E ele começa a analisar as informações sobre Fordrick. Missionário Imperial de longo prazo, Fordrick de Amaron. Tempo de uso, 29 dias. Detalhes da missão. Inspeção e pesquisa de ecossistema do animal mágico. Nota, na posse de 3 papóis. Circunstâncias especiais. Todos os 3 papóis estão quietos como se estivessem doentes. Previstos para estarem doentes por conta da poluição ambiental. Hey, acho que sei quem é. Se ele for um cavaleiro como o seu, já era. 3 papóis não são um cara? O pessoal começa a comentar, chama a atenção de Jae. E Jae olha, Kim Jaeju, lembra o nome? Ele é o único nome que me vem na cabeça. O pessoal continua comentando sobre Kim Jaeju ser o indivíduo que Jae estava procurando. Galera, a identidade dele é mesmo importante? Jae pergunta, um pouco nervoso, e alguém fala, claro que é muito importante, apenas ouça até o final. Vá aos arredores dos portões por agora. Escutando ele, Jae vai para outra locação. Parece uma floresta, devia ter uma capela lá. Vai em direção à capela. E realmente é uma capela. Esse é um método que só funciona quando você descobre a identidade de outro concorrente primeiro. Ele sorri de uma forma maligna e astuta. Porra, você tá fudido agora, Kim Jaeju. Ele sorri malignamente, com determinação. Jae acha que está na frente e que pode derrotar Kim Jaeju e se livrar dele para vencer o desafio de uma vez por todas.